levando-as em outra direção. O caçador respondeu que seria muito perigoso fazer isso sozinho. A garota disse que eles estavam se aproximando e mais uma vez ordenou que a guilda recuasse. O caçador só podia esperar que o líder tivesse sucesso. Zi se lembrou de seus companheiros caídos e não conseguiu se perdoar por permitir que isso acontecesse. De repente, ela sentiu a presença de alguém e olhou ao redor. Na frente dela estava Chun Song, que disse que tinha acabado de voltar da limpeza. Ele acrescentou que as coisas também estavam difíceis lá, mas a ajuda chegou a tempo. Zi ficou surpreso ao ver quem ajudaria em tal situação. E então uma enorme sombra cobriu a terra. A menina levantou a cabeça e viu um dragão com chamas saindo de sua boca. Sangun gritou que não permitiria que nenhuma criatura rastejasse em território humano. Se não quiserem morrer, eles devem retornar ao seu palácio dos tritões. Zi não conseguia entender quem era esse cavaleiro e como sua equipe chegou ali. Mas agora a batalha era mais importante que essa informação. O chefe dos tritões já estava bem perto e parecia não ter medo de ninguém. Chansung disse que enfrentaria o monstro principal e Zi cuidaria do resto. A menina levantou seu cajado novamente, invocando trovões, relâmpagos, tempestades e todos os seus espíritos. E então a líder foi cercada por todos os seus súditos. Sangun também correu para o ataque, abrindo caminho até o chefe principal. Ele gritou que aquele cheiro horrível de peixe dificilmente sairia tão facilmente. Então ele exigiu uma compensação. Sangun levantou sua espada e acrescentou que esse golpe provaria que ele era uma estrela na terra. A força do impacto foi tão grande que destruiu até mesmo os penhascos de pedra ao redor. O chefe dos tritões viu isso e percebeu que não conseguiria enfrentar esse cavaleiro. Ele levantou a mão e ordenou que todos recuassem. Chun Song viu o inimigo repentinamente começar a recuar. O chefe deixou o campo de batalha e disse que da próxima vez ele faria a morte deles dolorosa. No segundo seguinte, ele já estava mergulhando na água, mas Crocbane o perseguiu e conseguiu agarrá-lo pelo galho. Ele girou e jogou a salamandra de volta para a terra firme. Então Sangun apareceu com sua equipe. Akalon disse que estava pronto para devorar a criatura agora mesmo. O chefe se aproximou do cavaleiro e disse que estava pronto para declarar rendição. Apareceu uma tela onde você tinha que escolher se Sangun aceitava a rendição ou não. O monstro acrescentou que estava pronto para abrir mão de todos os troféus que estavam guardados em seu palácio em troca de sua vida. Sangun respondeu que seus ataques eram brutais, e também acabou com os inimigos que fugiam por trás. Então ele não pode aceitar a rendição de um bastardo que não tem espírito e apertou o botão de rejeição. Chun Song perguntou se Zi havia conseguido lidar com os monstros restantes. A garota respondeu que estava tudo bem, que a terra também estava limpa. O caçador assumiu a forma humana e disse que ainda havia muito a resolver. Depois de algum tempo, ele informou Sangun que um caçador de rank S, Jeongji, havia chegado de Busan. A menina expressou palavras de gratidão pelo fato dele ter chegado a tempo para ajudar. Graças a ele, ela permaneceu viva. Ela disse que teve que retirar suas tropas e lutar sozinha. Se o cavaleiro tivesse chegado 10 minutos depois, não haveria nenhum vestígio da cidade. Aproximando-se da tela, a garota acrescentou que a recompensa para o chefe da classe A é enorme. Mas a masmorra não desapareceu, mas se transformou no palácio dos tritões da classe B. As masmorras desaparecem somente quando todas as tarefas são concluídas. Sangun disse que tinha certeza de que eles não ousariam atacar novamente e que se Zi precisasse de alguma coisa, ela poderia contatá-lo. A menina pegou o cartão de visita e agradeceu Sangun novamente. Wei relatou que havia terminado de classificar e registrar os troféus. Chansung perguntou por que Sangun não convidou Zi para seu time, mas ele respondeu que não poderia agir de forma tão irrefletida e se juntar a alguém. Naquela época, tudo estava calmo na frente norte de Seul. Mas havia uma desvantagem: os caçadores não ganhariam nada sem lutar. Seria melhor se eles guardassem as províncias e ganhassem milhões. Os 6 arquidemônios elogiaram os pratos e disseram que não havia nada melhor do que jantar ao ar livre. Como de costume, o pastor Li os convidou para um jantar. O pastor ficou satisfeito e disse que ainda tinha muita comida deliciosa. E então trouxeram uma carroça enorme com carne e morcela. Naquele momento, um assistente se aproximou do pastor e sussurrou algo em seu ouvido. Ele soube que o Cavaleiro Dourado havia inocentado Guangzhou e Busan. Agora o pastor entendia por que o cavaleiro não havia aparecido ali. Tozadok percebeu como o humor do pastor mudou e perguntou o que aconteceu. E ele disse que surgiu um pequeno problema e pediu para ouvir seu pedido. Os arquidemônios responderam que tinham comido bem. Estavam cheios de força e prontos para ajudar. O pastor mostrou um mapa e disse que vários geradores de energia precisavam ser destruídos no local de que ele havia falado. Hemren respondeu que tinha mais força do que todos os presentes, então ele iria primeiro.
O pastor Li sugeriu que eles chamariam atenção se atacassem a província e que ele mostraria a incrível força do rei açougueiro. Depois de algum tempo, um aviso apareceu na muralha norte de Seul de que as feras da classe S, Hamren e Goatman, estavam se aproximando da linha de defesa. Jong-soo ouviu isso e disse eles finalmente chegaram. Ele ordenou que todas as tropas se preparassem para a batalha, contatassem a associação e descobrissem quando o apoio do Olimpo seria possível. As tropas imediatamente se moveram para as linhas de frente para assumir suas posições. O sistema informava que uma grande recompensa era esperada pela vitória. Não havia necessidade de fugir, pois essa batalha era muito esperada. Isso significava apenas uma coisa: Jong-soo deveria lutar até a morte. Os soldados se espalharam ao longo do muro e pediram para verificar a situação do suprimento de munição. E 2 arquidemônios já estavam se aproximando do muro norte de Seul. Os soldados que patrulhavam do lado de fora dos muros da cidade tentaram deixar seus pontos de patrulha o mais rápido possível. Mas eles não tiveram tempo. Hamren virou o carro como se fosse uma pena. Jong-soo ordenou que todos esperassem até o fim e não desistissem de suas posições, pois se fossem pegos, uma boa recompensa seria esperada. Ele viu o espírito de luta do seu povo e tinha certeza de que não seria fácil derrotá-los. A Associação de Caçadores imediatamente recebeu informações sobre o aparecimento dos arquidemônios e a prontidão do Dragão Azul para a batalha. O representante da Guilda do Olimpo relatou que o apóstolo de Atenas Diomedes chegaria para ajudar dentro de 3 horas. E o grupo sob o patrocínio de Hércules relatou que também havia problemas em sua província, e eles lidariam com isso primeiro. O presidente percebeu que não haveria ajuda deles. E o representante de Odimp acrescentou que Tritones, um caçador classe S, chegaria dentro de 5 horas. Baek Gaen percebeu que não haveria mais ajuda, exceto pelos 2 caçadores, mas eles chegariam tarde demais. O presidente perguntou se era possível convidar caçadores de Busan e Gwangju. Afinal, eles teriam um total de 9 caçadores, e se levarmos em conta as classes A e B, seria possível repelir o ataque. Shu Park respondeu que Hunter Chan-san havia rejeitado o apelo da associação. E então surgiu a proposta de usar o Cavaleiro de Ouro, porque ele se tornou um herói entre os caçadores provinciais. Isso significava que o Cavaleiro Dragão Dourado estava reunindo até mesmo as forças locais. O reitor sorriu. Sangun realmente tinha charme e atraía as pessoas. Um dos presentes gritou que o governo e a própria associação criaram tal reputação que não houve apoio das províncias. Baek Gaeon não tinha intenção de interferir na discussão, deixe que eles resolvam o problema sozinhos. Naquele momento, uma resposta veio da Guilda de Seul. Eles também não podem ajudar, já que atualmente há batalhas no sul. E a próxima mensagem foi que um dos geradores na parede norte foi destruído e a linha de evacuação foi capturada. O ministro propôs celebrar um contrato adicional com o Cavaleiro de Ouro. Disseram-lhe que se tratava de uma despesa enorme, mas que era absolutamente necessário celebrar tal contrato imediatamente. Foi dito ao reitor que um pagamento adiantado de 500 milhões seria feito agora, e o valor restante seria pago após a conclusão da tarefa. Sangun recebeu uma ligação de Gaen e disse a Akalon para direcionar o trailer para Seul. Ele disse aos cavaleiros que eles tinham que lutar contra as bestas arquidemônios e tentar consertar tudo. Enquanto isso, os monstros já haviam conseguido atravessar a muralha norte. Os soldados entenderam que nenhum deles seria capaz de conter essas feras, especialmente Hamren. Mas várias unidades ainda tentavam defender o gerador. Mas a besta dispersou os soldados e gritou para que eles não se pusessem sob seus pés. Outro esquadrão defendendo o gerador correu para atacar. Mas acima de suas cabeças, uma pesada bola de metal de um demônio já voava presa a uma corrente. Hamren levou alguns minutos para destruir todos que estavam guardando o gerador. E então ele viu uma silhueta brilhante se aproximando. Era Diomedes, e ela disse que tinha vindo para punir os demônios do deus maligno. Os soldados sobreviventes viram o apóstolo classe S da constelação de Atena e gritaram que estavam salvos. Diomédia acrescentou que agora colocaria sua cabeça no altar da justiça. Hamren respondeu que levaria a cabeça dela ao grande rei açougueiro. Ambos os oponentes imediatamente correram para atacar um ao outro. Goatman não ficou de lado e chamou seus asseclas. Jong-soo recebeu a ordem de destruir Goatman primeiro e depois ajudar Diomédia. Ao comando, todos os 3 subiram ao céu e correram para atacar a fera. Mas o Homem-Cabra conseguiu notá-los e imediatamente chamou seus servos ovelhas. Os caçadores tinham que destruir esse exército antes de chegar ao arquidemônio. Shin-Yong gritou que havia muitos caçadores e ela não conseguiria lidar com eles. Chong-Su respondeu que essas criaturas estavam caminhando imprudentemente em direção à morte e que precisavam sair dali.
E o terceiro caçador ainda estava tentando fazer algo usando o fogo do dragão azul. E ele conseguiu. O monstro caiu morto no chão. Goatman ficou sob a proteção de seus asseclas e disse que não seria tão fácil matá-lo. Jong-su reuniu suas forças e ordenou que lutassem sem poupar esforços. Eles tinham que derrotar esse bastardo. E nessa época, Diomédia estava lutando com o forte e brutal Rain-Rain. Em determinado momento, a bola de ferro dele passou muito perto da cabeça dela, mas o caçador conseguiu desviar. O arquidemônio disse que isso estava começando a irritá-lo e que era hora de acabar com essa confusão. Naquele momento, uma fera chamada Przewalski apareceu e disse que Rain-Rain não conseguia lidar com aquela garota, que era realmente hora de acabar com ela. Mas ele respondeu que não iria recuar e que a mataria. Os soldados ficaram sem caminhos mágicos e se tornaram vítimas dos lacaios do Homem-Cabra. Diomédia percebeu que a situação ao seu redor estava piorando. E se continuar com o mesmo espírito, eles serão destruídos. Ela gritou algum feitiço e apontou sua lança para Rain-Rain. O povo de sua guilda ficou surpreso com a rapidez com que sua líder usou sua habilidade característica, o Lamento de Ares. E então veio a habilidade de repelir um ataque. Rain-Rain disse que quanto mais forte ela ataca, mais forte é a resposta. Ele agarrou Diomédia pela cabeça e disse que esse era o defeito dela. A fera jogou o corpo exausto da menina no chão e disse que estava pronto para continuar a diversão. Ele balançou e atingiu Diomédia com a bola de ferro com toda a sua força. E ela atingiu a rocha. E então Przewalski o lembrou que o pastor Lee havia ordenado que os caçadores de alto escalão fossem deixados vivos. E Rain-Rain agarrou a menina pela perna, olhou para a fera e sorriu. E dando outro golpe, ele a jogou nas pedras. A besta disse que começaria a devorar o inimigo, e Przewalski decidiu ver como o Homem-Cabra estava. Os companheiros queriam ajudar Diomedes, mas esses animais eram muito fortes. Rain-Rain convocou os Goblins Verdes e ordenou que atacassem o inimigo. O verdadeiro massacre começou, e o número de corpos sem vida aumentou cada vez mais. Um dos caçadores gritou para que todos recuassem imediatamente. Rain-Rain começou a persegui-los e disse que ninguém sairia dali vivo. E naquele momento o Cavaleiro Dourado apareceu. As pessoas clamavam, elas realmente foram salvas. Sangun se aproximou de Diomédia, ela tinha pulso fraco. Ele ligou para Eldrin e disse para ele cuidar da garota. Aqui Rain-Rain notou o Cavaleiro Dourado. Sangun lhe disse que se ele quisesse jogar, estava pronto para se divertir. A fera o lembrou de que o cavaleiro havia tirado seu chifre dele e agora pagaria por isso. Rain-Rain balançou a bola, mas Sangun conseguiu pular para trás. Shin-Yon acidentalmente viu coletores de lixo fazendo seu trabalho sujo, recolhendo mortos e feridos. Eles discutiram que o cadáver que encontraram pertencia a um caçador da Guilda dos Gigantes e poderia ser vendido. Os catadores ficaram do lado do pastor Lee porque acreditavam que ele tinha todas as vantagens. Shin-Yon saltou do canto e desferiu um golpe poderoso em um deles. Ela disse que viver roubando e vendendo pessoas é inaceitável. O segundo lixeiro percebeu que ela era de nível C e, jogando o saco no chão, começou a correr. Mas a menina foi mais rápida, e um segundo depois ele estava ali, espumando pela boca. Então Jin Seok apareceu e Shin-Young pediu que ele relatasse a situação aos seus colegas. A menina perguntou se estava tudo bem com Sangun. O cavaleiro respondeu que estava lutando contra um arquidemônio. Ele acrescentou que mal pode esperar para acabar com tudo isso. A armadura de Rain-Rain já estava bastante danificada, mas ele não iria desistir. Ele estava cambaleante, mas continuou a ameaçar o Cavaleiro Dourado. A besta acrescentou que o cavaleiro não poderia ser mais forte que ele. Ele era apenas um homem. Sangun respondeu que tinha muito o que fazer para perder tempo ali e que era hora de terminar. E então Przewalski apareceu e o sujeito perguntou se ele iria intervir. O cavalo gritou que Rain-Rain tinha feito um bom trabalho como isca, mas agora ele iria direto ao assunto. Sangun tapou os ouvidos e disse que não iria ouvir seus relinchos chatos. Mas então o resto dos arquidemônios apareceu e veio ajudar. Sangun disse que gostou da companhia que se reuniu. E no minuto seguinte, o próprio pastor Lee apareceu. Ele se curvou zombeteiramente e se apresentou como um pastor que servia ao rei açougueiro. Sangun disse que ele era um homem sem coração, que sequestrava e comia pessoas. Mas o pastor respondeu que era apenas um sacrifício. O pastor acrescentou que serve à constelação e que esse é apenas seu trabalho. Ele empurrou a lança do cavaleiro para o lado com a mão e disse que queria oferecer um acordo. O pastor acrescentou que sabe sobre Sangun, que não serve à constelação e trabalha como mercenário. E ele só precisa de algumas vidas para os sacrifícios. Se o cavaleiro não interferir, ele receberá todos os troféus obtidos pelo time do pastor. Sangun respondeu que ambos queriam dinheiro, e que ambos poderiam conseguir o que quisessem. O pastor apontou para os mortos e disse que levaria apenas os corpos,
e o cavaleiro receberia todo o resto: dinheiro, armas e pedras mágicas. Sangun respondeu que o dinheiro se torna inútil se não houver nada para gastá-lo. Ele acrescentou que fez um acordo com o governo e não gosta do mundo que eles criaram. O pastor respondeu que o cavaleiro não sabia que tipo de mundo ele poderia criar. Sangun disse que o mundo que ele criou é o que está atrás dele. O pastor respondeu que era a primeira vez que via um homem que se comportava daquela maneira quando lhe ofereciam riquezas. Sangun disse que se o pastor e sua equipe desaparecessem discretamente, ele pouparia suas vidas. Pasto respondeu que ninguém jamais o havia expulsado, e isso soou como um insulto. O cara disse que se ele não quisesse perder todos os seus lacaios e continuar vivo, então era melhor eles fugirem. E então, o pastor disse que o cavaleiro havia quebrado o acordo e chamou seus asseclas. Przewalski disse que o sujeito foi muito corajoso contra os 5 arquidemônios. Mas então a equipe do Cavaleiro Dourado se levantou contra o pastor. Os capangas imediatamente avançaram contra o inimigo. E Sangun ordenou que lutassem sem restrições. Foi a luta mais brutal dos últimos tempos. Os caçadores assistiram com espanto, pois era a primeira vez que viam as classes S e SS lutando. Correspondentes e repórteres apareceram do nada. Alguém gritou como conseguiu filmar a aproximação do dragão dourado. Eles tentaram detê-los, dizendo que era muito perigoso chegar perto. Mas os repórteres estavam com medo de perder uma grande notícia. Um dos repórteres lançou um drone para tentar capturar o que estava acontecendo. Assim, toda a batalha foi capturada pela câmera. Em poucos minutos já havia vários drones no céu. As pessoas diziam que o Cavaleiro Dragão finalmente havia aparecido, o que significava que estavam salvas. Cada um deles queria ver o Cavaleiro Dourado e agradecê-lo pessoalmente por salvá-los. Apenas uma pessoa na multidão não demonstrou nenhuma admiração e permaneceu em silêncio. E foi Kang Hong quem disse calmamente que era a hora da vingança. Ele caminhou no meio da multidão e seguiu em frente. O repórter, de uma distância segura, estava transmitindo sobre a batalha entre o Cavaleiro Dourado e os Arquidemônios. Ele presumiu que poderia haver muitas perdas humanas nessa batalha brutal. Kang Hong conseguiu chegar ao portão do muro sem nenhum obstáculo. Ele disse firmemente que agora poderíamos começar. Antes que ele pudesse abrir a porta, um soldado bloqueou sua passagem e disse que a entrada era proibida. Com um golpe mágico, Kang Hong destruiu o soldado e abriu seu caminho. 1 minuto depois, ele já estava em frente ao painel de controle principal. Kang Hong disse que Sangun foi finalmente encurralado, e ele vai aproveitar sua derrota. Chegou o momento em que Sangun morrerá em suas mãos. Os animais viram uma lança de ouro nas mãos do cavaleiro, e perguntaram se ele realmente iria lutar com aquela arma. Sangun respondeu que não importava a arma que tivesse em mãos, eles deveriam se render. Przewalski foi o primeiro a correr em direção ao cavaleiro para atingi-lo com um forte golpe de casco. E então a bola de Hemren voou em direção à sua cabeça. Mas a fera errou, e Sangun o atingiu no pescoço. O poder da lança do cavaleiro enchia tudo ao redor. Os arquidemônios disseram que um humano não poderia ser tão forte. E Sangun respondeu que não achava que a festa seria tão chata. Przewalski ordenou que ele calasse a boca, caso contrário ele mesmo faria isso. Sangun não esperou a conversa terminar e partiu para o ataque. O cavalo gritou que mastigaria cada célula dele. Sangun gritou para seus cavaleiros que eles poderiam participar da diversão. Akalon foi o primeiro a reagir e imediatamente atacou um dos animais. Mas ele não percebeu como Tozadok surgiu por trás. Se Crocbane não tivesse vindo resgatá-lo, ele teria passado por momentos difíceis. Sangun começou a perceber que as forças inimigas estavam enfraquecendo. Mas os animais continuaram a lutar de forma imprudente. Crocbane não teve tempo de se esquivar, e Tozadok mordeu sua armadura. Przewalski tentou novamente atingir o cavaleiro com o casco, mas Sangun se abaixou e desviou do golpe. E então os animais ficaram mais fortes novamente, aparentemente recebendo melhorias de algum lugar. Neste momento, Somi contatou Sangun. Ela confirmou que as feras estão constantemente recebendo melhorias que melhoram sua capacidade de combate. Sangun perguntou quem poderia estar distribuindo o poder para eles, se era o Pastor Li. Então Mi respondeu que não era ele, ela teria entendido isso. Alguns segundos depois, ela disse que os buffs estavam sendo entregues por Kang Hong. Sangun levantou a cabeça e viu o Pastor Li e Kang Hong parados no muro. Kang Hong disse que removeu a barreira do muro, então de agora em diante eles podem fazer o que quiserem. Mas a cabeça de Sangun deve ir para ele. Przewalski olhou para o cavaleiro e disse que estava pronto para continuar. Sangun respondeu que ele deveria estar envergonhado por estar recebendo buffs de um humano. Então Mi relatou que o cavalo recebeu 5 melhorias: carisma, furacão, discurso de coragem, grandeza e grito de desespero. Ela acrescentou que suas estatísticas e velocidade dobraram, e seu dano foi reduzido em 40%.
Sangun disse que isso não era mais uma brincadeira e perguntou se eles tinham alguma chance de ganhar. Gawulf respondeu que a vitória era algo que eles mesmos construíam. Sonmol acrescentou que, embora eles não tenham uma habilidade anti-buff, eles ainda podem lutar. Akalon disse que, de acordo com seus cálculos, as chances de vitória eram de 70%. Sangun não teve escolha a não ser continuar a batalha e não decepcionar seus cavaleiros. Ele acrescentou que eles ainda têm força e devem trabalhar em equipe. E tendo reunido suas forças, o destacamento avançou contra o inimigo. E o inimigo imediatamente avançou. Então Mi imediatamente transmitiu a gravação da luta para a Associação de Caçadores. Foi uma surpresa completa para eles quando ela relatou que os buffs para as feras foram dados pelo líder da guilda de Seul, Shin Kang-hun. Nenhum deles poderia imaginar que ele cooperaria com o Pastor Li. O comandante disse que, de acordo com a situação atual, Kang Hong deveria estar em Gangnam para deter Bohaku, pois ele pode ter entrado em contato com os abutres. E Somi acrescentou que a barreira que cercava o muro havia sido removida, e isso só poderia ser feito de dentro. O comandante ordenou que Kang Hong fosse localizado imediatamente e averiguado a verdade. Além disso, é necessário organizar apoio ao Cavaleiro de Ouro, já que não é nada fácil lidar com feras bombadas. Os presentes assistiram à batalha ao vivo e viram o quão altruísta o esquadrão de cavaleiros lutou contra os arquidemônios. E esses animais eram realmente dotados de uma força incrível. Enquanto isso, a equipe percebeu que esses monstros não tinham trabalho em equipe, nem estratégia, eles estavam lutando no nível da caverna. Akalon e Gawulf conseguiram derrubar Hamrem juntos. E naquele momento Sangun já havia levantado sua espada sobre seu corpo. Sangue espirrou em todas as direções, e ele disse que deveríamos continuar agindo de acordo com as mesmas táticas. Kang Hong viu isso e não conseguiu acreditar no que viu. E o Pastor Li calmamente disse que se eles perdessem essa batalha, então Kang Hong seria o responsável. Os animais realmente não tinham táticas. Cada um dos arquidemônios tentou lutar sozinho. Kang Hong viu e entendeu que sem trabalho em equipe seus buffs seriam inúteis, então seria melhor removê-los. O Pastor Li disse que a culpa foi dele, mas Kang Hun o lembrou que aqueles eram os animais do pastor e que ele não era responsável por eles. Poucos minutos depois, Jong-su desferiu o golpe final em seu oponente. Shin Yeon disse que eles finalmente conseguiram e definitivamente ganhariam alguns bônus legais. O Pastor Li disse que eles não tiveram escolha a não ser recuar. Kang-on respondeu que era hora de retornar. Caso contrário, sua longa ausência despertaria suspeitas na associação. O pastor disse que, de qualquer forma, ele tinha feito um bom trabalho e lhe entregou a recompensa prometida. Mesmo que tenham perdido, é um sinal de confiança e de cooperação futura. Kang Hong respondeu que aceitou o presente e colocou o anel no dedo. E no segundo seguinte, ele sentiu o efeito da magia negra. E o pastor lembrou sobre a responsabilidade em caso de derrota. Ele se curvou e acrescentou que sua vida agora seria oferecida à constelação do Rei Açougueiro. Kang Hong não entendia o que estava acontecendo com ele, mas sentia a irreversibilidade do processo. Quando o líder deu seu último suspiro, o pastor caminhou até ele e pegou o Anel da Morte. Przewalski disse que eles receberam ordens para recuar, mas da próxima vez pisariam na garganta do Cavaleiro Dourado. Sangun tirou o capacete e entendeu que se os arquidemônios não tivessem recuado, a muralha não teria resistido. Akalon disse que cuidaria de coletar o saque. E então Sangun notou um caçador do Olimpo correndo em sua direção e pedindo para conversar. Mas o rapaz respondeu que não tinha tempo e, além disso, estava muito cansado. Poucos dias depois, Sangun, ainda na Fortaleza de Ferro, acordou de manhã e trocou de canal distraidamente. Então Somi entrou no quarto e sugeriu que tomássemos café da manhã. Mas o rapaz tapou os ouvidos com uma almofada e respondeu que ainda não tinha recuperado a razão, que todos os seus músculos estavam doloridos e que preferia ficar deitado um pouco mais. A menina verificou o estado dele e disse que ele era perfeitamente capaz de sair da cama e comer. Mas Sangun respondeu que se ele quisesse comer, ele perguntaria a Akalon e ele prepararia comida para ele. Isso deixou Somi um pouco irritada e ela bateu a porta e saiu do quarto. Ela entrou no quarto de Gaen e disse, ofendida, que tomaria café da manhã sozinha. O reitor respondeu que, devido à situação atual, Sangun teria que se levantar para resolver alguma coisa. Uma das cartas continha um pedido de cooperação para destruir a constelação do Rei Açougueiro e salvar Seul. Então Mi respondeu que parecia que Sangun teria que lidar com questões políticas das quais ele não gostava muito. Cheyenne informou a garota que o chefe da guilda de Seul, Kang Hun, estava morto. E o pastor Li quase destruiu Seul. As guildas Blue Dragon e Olympus se uniram, e então lutaram junto com o Cavaleiro Dourado para proteger a cidade.
e agora estão em andamento negociações sobre quem será responsável pelas baixas humanas e pelos danos causados. E Sangun assistiu ao noticiário e percebeu que, graças a esse incidente, o poder do dragão dourado se tornou conhecido no mundo todo. Gain disse que conseguiria resolver isso até certo ponto. Shun Song relatou que repórteres já estavam reunidos na entrada da Fortaleza de Ferro. A reitora respondeu que eles poderiam evitar encontrá-los montando em um dragão até o Império Goblin, enquanto ela resolvia as coisas. Xin Yang e Somi foram até Sangun e lhe contaram sobre a situação e a proposta do reitor de deixar o local temporariamente. Então Mi acrescentou que precisava descansar porque haveria muitas coisas para fazer no futuro. Sangun perguntou se eles poderiam simplesmente descansar e viver sem ter nada para fazer. Então Me disse que eles poderiam montar em um dragão até o Império dos Goblins e passar um tempo lá, já que já havia uma multidão de repórteres na entrada. Então o assistente do antigo imperador apareceu e disse que a presença deles naquela masmorra não despertaria suspeitas em ninguém. E como todos os goblins são subordinados à sua majestade, a segurança de Sangun está garantida. Toda a equipe começou a persuadir o dono a tomar essa decisão e ir para o Império dos Goblins. E Wei acrescentou que ele, como novo imperador, deve decidir os assuntos do Império e não deixar as coisas ao acaso. O rapaz respondeu que poderia resolver todos esses problemas sozinho. No final, Sangun teve que concordar com a opinião da equipe, caso contrário eles não teriam ficado para trás. E em apenas alguns minutos toda a equipe, exceto Gaen, estava pronta para a viagem. O reitor acenou para eles da janela e pediu que tivessem um bom descanso. Ela pegou o telefone e continuou a cuidar dos assuntos de Sangun. Gai Yang soube que os parentes do falecido Seo Jun querem receber uma indenização de 500 bilhões de wons. Além disso, a organização que eles contataram inclui o promotor público-chefe e a esposa do juiz Seo Jun. Ela disse que esse era o restante que Sangun deveria receber de acordo com o contrato. Gaen acrescentou que a operação para proteger Seul foi bem sucedida e que Sangun tinha direito a parte do valor. E então pediu para entrar em contato com o governo e pedir para resolver o problema com a parceria em troca do valor restante do contrato. No Hotel Quezon, o pastor reuniu novamente seus súditos. Ele olhou para os arquidemônios e viu seus rostos descontentes. Przewalski foi o primeiro a dizer que era hora de o pastor assumir a responsabilidade pelo que havia feito. O pastor Li respondeu que Kang Hong era responsável por tudo, e que ele foi quem causou o que aconteceu, e a constelação do rei açougueiro ficou satisfeita, porque ele lhes deu a alma de Kang Hong. O cavalo disse que isso não era suficiente, eles tinham sofrido muitos danos. O pastor respondeu que sabia disso. Então preparou um presente para todos os arquidemônios. Ele acrescentou que havia preparado para eles os troféus deixados por Kang Hong. O pastor tinha certeza de que os animais ficariam felizes. Entre os itens, os monstros viram o manto do carisma, assim como muitas poções contendo a energia de Kang Hong. Os animais imediatamente começaram a pegar as poções e bebê-las. E por causa do manto de Kang Hong, eles até começaram uma briga. Eles sentiram seus corpos imediatamente começarem a se encher de energia. O pastor se virou e se dirigiu ao rei da constelação. Ele disse que por causa de suas deficiências perdeu 3 apóstolos. E se ele lhe der um pouco mais de força, ele certamente se vingará. Naquele momento, uma enorme bola brilhante apareceu no céu, e tudo ao redor foi iluminado por um raio. O pastor não conseguia acreditar que tinha vindo até ele a pedido de um homem. E então o pastor e seus animais não duvidaram mais da chegada do rei açougueiro. Przewalski ajoelhou-se para cumprimentar o rei da constelação. Os animais olharam para o pastor Li e viram que sua aparência havia mudado completamente. Ele disse que a constelação tinha negócios a tratar, então, o rei lhe emprestou seu poder. O pastor acrescentou que essa força seria mais uma arma de vingança para eles e uma oportunidade de corrigir a situação atual. Ele ordenou que seus asseclas fizessem um juramento de lealdade para que esse poder passasse para eles também. E o pastor disse que estava confiante de que desta vez eles não perderiam. A equipe de Sangun estava na masmorra dos Goblins, e ele disse que era como se mudar para uma vila. Xin Yang respondeu que a única coisa que a incomoda é que não há nada para fazer aqui além de treinar. Então Somi se aproximou deles e ofereceu sanduíches. Ela acrescentou que queria tirar férias há muito tempo, então estava muito feliz por estar ali. Xin Yang recusou o sanduíche e decidiu passar seu tempo treinando. E Sangun disse que agora estava gastando seu tempo exatamente como queria. A menina respondeu que às vezes é útil deixar tudo de lado e simplesmente relaxar. Ela acrescentou que ele, mais do que qualquer outra pessoa, precisava descansar, e depois se desculpou se ele tivesse feito algo errado. O cara respondeu que Somi não deveria assumir toda a responsabilidade, porque ela já estava cuidando da guilda e de Xin Yang.
A menina agradeceu a Sangun pelas habilidades que ela e sua filha conseguiram adquirir enquanto estavam no mesmo time que ele. Sangun respondeu que gostou do cuidado que receberam e pediu que cuidassem dele no futuro. Era uma vez um homem que vivia sozinho e lidava com seus problemas sozinho. Ele nunca pensou que teria uma família que teria medo de perder. Mas agora ele tem aqueles que o ajudam e estão prontos para dar o último suspiro por ele, ou até mesmo perder uma aula. Então Mi pegou o rapaz pela mão e disse que o destino não é algo pronto, é um relacionamento que eles mesmos idealizam. E então Sangun disse que gostaria de continuar em dívida com Somi. E então a menina se levantou e disse que precisava cuidar de algumas coisas. Shin Yeon chegou por trás. Sanung ficou surpreso por ela não ter ido embora. A menina disse que, a julgar pelo comportamento da mãe, ela estava envergonhada. Ela acrescentou que tem o hábito de se levantar da cadeira e ir embora quando algo a deixa constrangida. Sangun disse que não tinha escolha a não ser ter cuidado. Não importa qual fosse o relacionamento deles. Ele acrescentou que Somi tem dificuldade em aceitar ou gostar de alguém e que ela se sente mais confortável sozinha. Sangun disse que ele deveria ser mais razoável. Shin Young respondeu que não importa o que aconteça, ela apoia os dois. Sangun pediu para mudar de assunto e falar sobre seu treinamento. Ele perguntou se ela precisava de ajuda, e a garota riu. Shin Yeon disse que, como ela estava isolada da constelação, não podia melhorar sua armadura adequadamente. Então, Sangun poderia emprestar a dele a ela. Afinal, sua armadura é muito fraca para capturar monstros de alto nível, e ela não pode usar a Tânia da Chama Fênix. E então Sangun disse que tinha uma ideia. Poucos minutos depois, eles entraram na loja que já conheciam. Shin Yeon nunca tinha estado ali antes e esta foi a primeira vez que ela viu uma garota raposa. Sangun disse desde o início que gostaria de vender o equipamento de Hemhen. A menina fez os cálculos e respondeu que estava disposta a dar 74.300 pontos por tudo. Sangun não negociou e respondeu que estava satisfeito com o acordo. Ele então apontou para Shin Yeon e disse que ela estava isolada da constelação. Então ela não poderia usar a chama da Fênix de Tânia. A menina mostrou produtos que podem ajudar com isso. Enquanto Shin Yeon olhava os itens, Sangun foi até o estande de armas. Havia uma arma de longo alcance aqui, mas devido às características do cavaleiro, ele não podia usá-la. A raposa perguntou se a menina poderia aprender magia, mas Sangun respondeu que sua classe era cavaleira. Ela apontou para as lanças e sugeriu que algo poderia servir. Lizitsa acrescentou que isso ajudaria a evitar a proibição do uso de armas de longo alcance. Sangun perguntou se havia uma amostra que pudesse ser usada como demonstração. A menina respondeu que após receber 1000 pontos, a lança poderia ser fornecida gratuitamente. Após o pagamento, os três retornaram à praia, e Sangun decidiu testar a lança ele mesmo. Ele balançou e jogou a arma com toda a sua força. A lança foi disparada para longe, e então houve uma explosão poderosa. Sangun e Shin Yeon ficaram impressionados com as possibilidades do item. A raposa disse que o poder destrutivo de uma lança é determinado pela concentração e força de quem a atira. Sangun esperou, mas o sistema não emitiu nenhum aviso. Ele pegou a estaca de ouro de Titã e perguntou se poderia jogá-la da mesma maneira. A menina respondeu que era uma arma complexa. Poucas pessoas poderiam usá-la. A estaca não era destinada a ataques de longo alcance, e talvez fosse possível evitar alertar os cavaleiros. E quando Sangun disse que compraria tudo o que estivesse disponível, a raposa colocou várias dúzias dessas estacas na areia. O sujeito decidiu testar imediatamente a estaca como uma lança e a atirou com toda a força. E então tudo ao redor foi iluminado por uma luz brilhante e quente. Sangun gritou o que fez de errado e o que aconteceu. E então toda a equipe se dispersou em direções diferentes por causa do vento forte e quente. A estaca dourada cortou as rochas como manteiga e desapareceu no céu como um foguete. Então Mi e Chun-Sun correram para o barulho e, tossindo por causa da poeira, perguntaram o que havia acontecido. Sangun apontou para uma pilha de estacas compradas e disse que eles estavam testando uma nova arma. Ele acrescentou que não vê sentido no segundo teste e está feliz com tudo. E então todos ouviram algum tipo de zumbido à distância. Wei explicou que esse era o som da trombeta do imperador quando ele saía do castelo. E de fato, alguns minutos depois, a carruagem do Goblin apareceu. Ele e seus súditos se ajoelharam e cumprimentaram Sua Majestade na masmorra dos Goblins. Sangun perguntou o que havia de errado, já que Gaen havia dito que eles poderiam passar o tempo ali com calma e segurança. O assistente respondeu que o chefe Goblin tinha algum pedido a fazer a Sua Majestade. Ele disse que o chefe Goblin gostaria de receber as pedras mágicas e fazer uma troca. Sangun perguntou por que ele precisava deles. O assistente respondeu que essas pedras eram o principal recurso para manter seu mundo. As reservas estavam se esgotando,
e não se sabia quantos anos mais elas poderiam durar. Ele acrescentou que costumava haver monstros e feras na masmorra e não havia problemas com pedras, mas o ecossistema mudou e as pedras se tornaram raras. Sangun perguntou como eles usam essas pedras mágicas. O assistente disse que eles são combustível em seu mundo, assim como o petróleo é para os humanos. Sangun pensou sobre isso e decidiu ajudar os goblins. Mas ele terá uma condição: é ineficaz reter recursos que se tornaram difíceis de obter. Em vez disso, precisamos começar a desenvolver tecnologia. Sangun disse que, em qualquer caso, os problemas ambientais não são tão perigosos quanto o colapso gradual do Império devido ao esgotamento dos recursos. Ele ordenou que fossem encontrados meios e métodos para substituir esse recurso, e que fossem reportados a ele os resultados. Então Sangun perguntou o que eles estavam dispostos a lhe oferecer em troca das pedras mágicas. Mais tarde, Wei perguntou o que o mestre havia pedido em troca das pedras mágicas. Sangun respondeu que ele havia exigido um exército de goblins. Na sede da Associação de Caçadores, foram discutidas questões, em especial, a conclusão dos trabalhos de restauração da barreira e dos geradores. Mas também é difícil repor o orçamento devido aos custos do Cavaleiro de Ouro. O comandante perguntou se a localização do Pastor Li havia sido descoberta. Ele foi informado de que não tinha sido visto em nenhum lugar ultimamente, nem mesmo em Quezon. Dados de satélite mostraram que ele foi visto pela última vez entrando em um hotel em Quezon, mas ele não foi visto desde a explosão. Portanto, não se pode descartar tal versão como a da morte do pastor. O comandante disse que a demolição do presídio de caçadores, criado pelo pastor, também pode ser um dos fatos de sua morte. Este laboratório-prisão, onde poções e medicamentos eram desenvolvidos, era um lugar simbólico para o pastor. E se esse lugar começou a mudar, significa que algumas mudanças ocorreram na vida do pastor. O general ordenou um estudo mais aprofundado da situação e um relatório sobre os resultados o mais rápido possível. De qualquer forma, não faz sentido fazer suposições ou tentar encontrar evidências sobre a condição do pastor. Para resolver esse problema, é necessário mobilizar caçadores de todas as regiões, comandantes de cada unidade e a polícia. 3 dias depois, a equipe estava realizando outra sessão de treinamento na arena da masmorra dos goblins. Shin Yon disse que se você tiver habilidades para trocar o que vê com os animais, isso ajudará na realização do reconhecimento. Então Mi respondeu que criar caminhos mágicos também é uma ótima habilidade, e como sua classe é maga, ela pode usá-la efetivamente. Shin Yon se gabou de que, graças ao novo livro de habilidades, ela pode usar a dança da fênix. Então Mi sorriu. Sangun os ajudou novamente. Então Sangun recebeu uma mensagem sobre rumores que estavam se espalhando sobre a possível morte do Pastor Li. Ao retornar à Fortaleza de Ferro, ele decidiu procurar pistas para entender o quão verdadeira aquela notícia poderia ser. Ou ele foi morto devido a conflitos internos, ou esses são rumores falsos para escapar da responsabilidade. Baek Gai-yon disse que 3 bestas arquidemônios morreram. Talvez a constelação do Rei Açougueiro tenha ficado furiosa. Sangun disse que se o Rei Açougueiro desaparecer, outra pessoa aparecerá. Gain respondeu que era justamente por isso que a associação ainda não havia confirmado sua morte. Caso contrário, o governo teria que pagar tudo imediatamente. Sangun disse que, como ele não matou pessoalmente o pastor, tudo o que resta é esperar pela confirmação oficial de sua morte. Gain tinha certeza de que a associação anunciaria uma reunião completa de caçadores, e valia a pena comparecer para fortalecer sua posição. Sangun respondeu que essa era a última coisa que ele queria fazer. Ele acrescentou que estaria com seus amigos na masmorra e pediu para avisá-lo assim que a convocação fosse anunciada. Chegando na masmorra, Sangun viu que a Kalon estava coletando dados e disse que eles partiriam em breve. Gawulf saiu do trailer e disse que estava sempre pronto para partir. Ele sabia que a batalha contra eles ainda não havia terminado, e Son Mol concordava plenamente com ele. Sangun disse que não tinha vontade de participar disso e que se tornou um cavaleiro dourado por puro acaso. Ele se recompôs e disse à equipe para estarem prontos para partir a qualquer momento. Wei e Jin Seok estavam atualmente treinando com o exército Goblin que haviam obtido. Sangun se aproximou deles e anunciou uma possível ofensiva iminente e ordenou que se preparassem bem. Chegou o dia em que a associação reuniu todos os caçadores no Seoul Tower Hotel para uma conferência geral. Muitas repórteres aproveitaram a oportunidade para cobrir o evento e fazer reportagens. Os governadores das províncias de Kaesong e Cheonghol também participaram da reunião. Mas todos, sem exceção, esperavam a chegada do Cavaleiro Dourado. E de fato, um trailer de Sangun e sua equipe apareceu logo em seguida. Mas era uma tática de diversão. Sangun chegou de táxi para evitar o encontro com os repórteres.
Ao entrar no saguão do hotel, ele imediatamente percebeu o quão luxuoso o interior do edifício era. A garota da constelação de Apolo sorriu agradavelmente e disse que a conferência seria realizada no 145º andar, e acrescentou seu local de residência naquele momento. Ela conduziu Sang-gun e sua equipe pelos corredores e abriu a porta de uma sala onde alguns dos caçadores já estavam reunidos. Shin-yong notou e silenciosamente se alegrou com o encontro. Sang-gun conseguiu vestir sua armadura no elevador, e agora todos os presentes viam a chegada do Cavaleiro Dourado. Ele olhou ao redor e percebeu que metade das guildas de Seul estavam desaparecidas no salão. A menina apontou para uma mesa livre e os convidou a se sentar. Depois de algum tempo, o início da reunião foi anunciado. Todos os presentes receberam materiais com a pauta e informações sobre os últimos eventos. Na pauta estavam o relatório de danos de Gangnam, a morte de Kang-hun, as acusações de homicídio culposo de Chung-sun, as negociações da barreira de Seul e muito mais. Sang-gun entendeu que todos esses pontos estavam conectados a ele. O presidente revelou que o antigo chefe da guilda de Seul havia sido rebaixado à classe A, e devido à morte de Kang-hun, todos os membros da guilda estavam sob investigação. O coronel sugeriu que discutissem o assunto de Kang-hong mais tarde, e agora discutissem o caso de homicídio culposo cometido por Hunter Chan-sun. Afinal, enquanto realizava uma missão em Gwangju, ele deixou a zona de combate sem permissão. Um dos caçadores se opôs, Chung-song lutou sem nenhum apoio, e só deixou o local depois de cuidar da segurança da cidade. O coronel respondeu que sem uma ordem da associação, isso equivalia à deserção, independentemente dos méritos do caçador. O presidente perguntou qual era a posição deles em relação à entrada de Chung-suk na equipe Golden Knight. Sang-gun se levantou e disse que entendia por que o ministro da Defesa estava falando sobre isso. Ele acrescentou que, como funcionário da academia, ele entendeu que, em última análise, os grupos de caça não podem evitar a política. Os caçadores importantes estavam concentrados apenas em Seul, e no interior não havia caçadores suficientes nem mesmo de classe A. Assim as províncias apodreceram e, sem caçadores fortes, surgiram brechas de segurança. E enquanto as guildas tentam aumentar seu poder, os caçadores provinciais continuarão a ir embora. Claro, Chung-sung é culpado por deixar seu cargo, mas eles deveriam pensar nos motivos. Sang-gun disse que se Chung-song fosse punido, a reação dos outros caçadores provinciais superaria todas as expectativas. E se eles estão preocupados com a segurança, então eles deveriam discutir as mortes de Kang-hun e do Pastor Lee em vez de olhar para as ações de Chung-sung. Os caçadores presentes já entendiam que Sang-gun estava certo. O mestre dragão azul Jung-su disse que os membros que se juntaram a Sang-gun foram levados à força, e se não fosse por ele, os caçadores teriam sido atraídos pelo Pastor Lee, como Kang-hun. Os caçadores não tiveram escolha a não ser fugir ou se juntar aos mais fortes. Chong-su acrescentou que, graças a Sang-gun, a invasão foi interrompida, uma grande contribuição que não era feita há décadas. Sang-gun ficou surpreso com o discurso de Chong-su. Parecia que esse cara o odiava. O presidente ouviu o mestre e disse que a próxima conversa seria sobre o Pastor Lee. O ministro da Defesa relatou que informações incomuns sobre o Pastor Lee foram descobertas recentemente, e havia rumores de que ele havia morrido devido a conflitos internos. O rei açougueiro e os apóstolos sofreram sérios danos e agora estão em grande confusão. Talvez agora seja o melhor momento para atacar o rei açougueiro. Se as 3 principais guildas e a equipe dos Cavaleiros Dourados se juntarem, será de grande ajuda. Sang-gun lembrou-lhe que ele era um mercenário e perguntou se o ministro entendia o que ele estava falando. O general respondeu que sabia disso, mas que a questão dizia respeito à segurança do país. Se Sang-gun não cooperasse, milhões de pessoas morreriam. Baekgaen sugeriu ouvir a opinião de Sang-gun, já que ele não quer seguir ordens. Sang-gun não era contra a necessidade de ir para o norte, mas os arquidemônios eram muito fortes. Ele perguntou se algum dos caçadores presentes já havia lutado contra essas feras e poderia refutar suas palavras. Mas ele pode garantir pessoalmente que os arquidemônios nem sequer usaram a habilidade de ascensão durante a batalha. Portanto, antes de começar a atacar, você precisa estudar tudo cuidadosamente. Caso contrário, todos sofrerão seriamente. Uma vitória na qual os aliados pereçam será uma vitória apenas para o governo e aqueles que ocupam seus cargos. Neste momento, eventos aconteciam no Palácio do Sol. Park Sujá, meio demônio. Besta acreditava que o Pastor Lee morreu, mas ele se tornou uma besta. O pastor respondeu que seu corpo havia mudado, mas sua alma permanecia fiel ao rei açougueiro, e então perguntou o que o havia trazido ali. Sujá, para provar sua lealdade, sacrificou seu olho, braço e perna ao rei açougueiro.
O pastor disse que havia perdido vários arquidemônios e que aqueles bastardos logo começariam a atacá-los. Já perguntou novamente se os caçadores realmente teriam coragem de atacar o rei açougueiro. O pastor disse que eles tinham 2 alvos: Kaesong, onde fica sua base, e Pyongyang, onde fica o templo do rei açougueiro. Jia respondeu que se eles permitissem que Kaesong fosse capturado e chegasse a Pyongyang, eles ficariam completamente isolados e seriam capazes de destruí-los. E o pastor Lee pode se concentrar em sua prisão para caçadores. Ele disse que se Jia o ajudasse, ele conseguiria todas as poções e armas que tinha. O meio-demônio Jia gostou dessa proposta. Sangun perguntou quais eram os relatórios de inteligência sobre a cidade subterrânea, já que havia confirmação de que o poder de Pak Su-ja ainda era enorme. A presidente respondeu que estava cooperando com o pastor Lee, então se algo acontecesse, ele correria para lá. Um dos caçadores relatou que ele estava recentemente limpando os necrófagos do local. A linha defensiva estava bem fortificada, e seria difícil rompê-la. Jong-soo perguntou se a linha defensiva era forte e o inimigo era forte, então eles tinham uma boa estratégia para isso. O ministro respondeu que os territórios que o pastor e Jia estão tentando controlar não são propriedade deles. Além disso, as tropas estão exaustas da batalha recente. O ministro lembrou da Segunda Guerra Mundial entre Rússia e Alemanha e propôs usar a estratégia da União Soviética. Ele chamará essa operação de Grande Avanço. Jong-soo respondeu que tal estratégia exigiria superioridade numérica e recursos consideráveis. O general propôs que o 7º Corpo fosse designado como força de ataque contra Pyongyang e que os 5 corpos principais se envolveriam em combate em todas as frentes. Um dos caçadores disse que para isso eles precisam percorrer as masmorras e expandir a equipe, já que essa operação será inusitada. O ministro respondeu que assim que o plano de ataque fosse definido, todos seriam notificados e pediu que todos mantivessem o sigilo. Sangun disse a Gain que não entendia quem eles iriam surpreender com uma estratégia centenária. Afinal, a União Soviética venceu a guerra graças a um sistema de enorme produção de tanques poderosos, único entre os países comunistas. Além disso, eles estavam atingindo lugares vitais, então sua estratégia seria adequada para lidar com o pastor Lee. O reitor respondeu que, em qualquer caso, tal estratégia não deveria ser subestimada. Mas Sangun disse que não tinha intenção de participar dela. Após a reunião, Ko Chon-yeon perguntou a Jong-soo por que ele ficou do lado de Sangun. O mestre respondeu que na situação atual não via razão para brigar com ele. Mas um dia ele o matará com as próprias mãos, e Sangun responderá pela morte de seu filho. Membros de uma das guildas se isolaram em uma sala para discutir a situação. Eles chamaram o sumo sacerdote para pedir sua opinião. A caçadora revelou que eles decidiram unir forças para derrotar o rei açougueiro. Mas o paradeiro do pastor permanece desconhecido. O sumo sacerdote respondeu que o poder espiritual do pastor não podia ser rastreado, então todos tinham certeza de que ele estava morto, talvez escondido no norte da península coreana. Então ele perguntou o que ela achava de Sangun. A caçadora respondeu que ele ainda mantinha uma posição passiva, aparentemente não querendo atrair atenção para si. O sumo sacerdote ordenou que eles ficassem de olho no cavaleiro. Talvez ele escondesse intenções maiores que eles ainda não conseguiam prever. Depois de algum tempo, Sangun retornou à Fortaleza de Ferro. Wei, tendo tomado conhecimento dos detalhes da reunião anterior, propôs aumentar o tamanho do exército. Gain ouviu a conversa deles e disse que suas habilidades de luta já eram boas, então não havia necessidade de investir muito. Wei respondeu que qualquer batalha deve ser preparada com antecedência. Sangun disse à equipe para não ficar parada, pois os próximos eventos poderiam ser imprevisíveis. O comando conjunto para a operação de eliminação do rei açougueiro estava localizado na área de Ilsan. Cho Pit-san foi nomeado chefe do comando unificado. O mestre da guilda Blue Dragon Guild, Ko Jong-soo, era o responsável pela união da guilda. Eles se aproximaram e apertaram as mãos de forma amigável. Jong-soo relatou que haveria 17 guildas no lado dos caçadores. Sun respondeu que eles tinham 5 corpos em todas as frentes, e um para atacar Pyongyang. Eles decidiram que a discussão da estratégia ocorreria em tempo real durante os ataques. Tomando seus lugares nos monitores, Sun explicou que a estratégia preliminar é amplamente utilizada pelas tropas modernas. Foi relatado que atualmente não há informações sobre a situação nas linhas de frente. Jong-soo perguntou se havia a possibilidade de o inimigo estar atacando pela retaguarda. Sun respondeu que, dada a disposição das tropas, o inimigo não seria capaz de sitiá-las. Mas Jong-soo não tinha muita certeza de que as coisas seriam tão fáceis. Ele propôs mobilizar completamente a linha de frente para distrair a atenção do inimigo. Sun concordou,
Mas as principais guildas teriam que lutar o mais próximo possível do sétimo corpo, que era responsável por Pyongyang. Como resultado, todas as peças foram localizadas de acordo com o plano acordado. Jong-soo disse que era hora de sair. Sun olhou para o relógio e pegou seu rádio. Ele informou a todos os comandantes que a operação estava começando. Ao comando, os veículos blindados pesados avançaram. 1 minuto depois, bombardeiros apareceram no céu. Sun relatou ao centro que a ofensiva começou exatamente às 2 horas. E a Guilda Dragão Azul avançou em direção a Pyongyang, liderada por Chong-su. 3 minutos após o início da operação, começaram os primeiros bombardeios nas províncias. Os catadores tentaram continuar com seus negócios sujos, mas o líder ordenou que eles abandonassem tudo imediatamente. Então, ele ouviu algum tipo de zumbido e levantou a cabeça. Aviões apareceram no céu e começaram a bombardear as áreas. Para minimizar as baixas entre a população, eles realizaram bombardeios de precisão. E dentro de 1 hora do início da operação, a ofensiva da infantaria começou em todas as frentes. Os caçadores foram dispersos para atacar posições, e após limpar Kaesong, uma ofensiva contra Pyongyang foi planejada. O centro recebeu esse relatório e disse que, se a operação falhasse, surgiriam problemas sérios, além do Cavaleiro de Ouro. Sun respondeu que eles definitivamente cumpririam sua missão. A resistência dos catadores se tornou mais feroz, e nossas fileiras sofreram algumas perdas. Os catadores se esconderam e tentaram atirar de volta, mas é improvável que eles pudessem fazer algo contra os canhões dos tanques. O comandante gritou no rádio que os caçadores e o 7º Esquadrão deveriam seguir seu caminho a qualquer custo e chegar a Pyongyang o mais rápido possível. Os militares tiveram que resistir até que as forças na retaguarda completassem sua missão. Enquanto isso, os grupos de caça já estavam se aproximando de Kaesong. Mas o inimigo assumiu posições convenientes e começou a bombardear os caminhões. Sun não esperava que a resistência fosse tão forte e pediu apoio. O pastor Lee sabia que o inimigo havia entrado em Kaesong, o que significava que eles logo chegariam a Pyongyang. Já disse que tudo estava indo conforme o plano deles, e que eles logo pegariam o inimigo pela cauda. O pastor respondeu que, à medida que progredissem, eles encontrariam problemas. Neste momento, Won-ho, o governante da cidade subterrânea de Wonsan, e Mi-ju, o governante da cidade subterrânea de Hamhung, apareceram. O pastor disse que havia um trabalho interessante para eles. Ambos os governantes ouviram que o pastor havia se transformado em um monstro, mas diante deles estava sentado um homem comum. Won-ho imediatamente exigiu as poções que o pastor estava preparando. Ele respondeu que a situação estava muito tensa e que não tinha tempo para isso agora. Então Przewalski apareceu e relatou que a Guilda do Olimpo estava se movendo em direção a Wonsan. Mi-ju esclareceu que havia informações de que eles definitivamente deveriam ir para Pyongyang. O pastor presumiu que os caçadores queriam distraí-los da linha defensiva. Przewalski disse que Iberico está em Wonsan agora. Eles não serão capazes de resistir a ele. A besta ficou no telhado do prédio e gritou que as pessoas se tornariam vítimas do rei açougueiro. O caçador correu até ele e gritou que ele morreria primeiro. Mas um golpe foi suficiente para que a fera o desarmasse. Iberico disse que eles acenderam. Agora ninguém consegue lidar com os arquidemônios. Jong-soo e suas guildas receberam ordens por rádio para iniciar sua ofensiva em Pyongyang. O mestre respondeu que eles estavam a 50 quilômetros da cidade e estavam prontos para executar a tarefa. Won-ho relatou que havia combatentes em cada bunker. Ele acrescentou que com a participação dos arquidemônios, eles seriam capazes de recapturar Kaesong. O pastor ordenou que todas as rotas de fuga do grupo inimigo fossem cortadas. O povo queria continuar a ofensiva, mas então Przewalski apareceu na frente deles. O comandante imediatamente relatou que eles estavam sendo atacados por bestas arquidemoníacas. O líder da unidade percebeu que os animais haviam notado sua operação e começaram o ataque. Ele acrescentou que eles não deveriam perder Kaesong, caso contrário, as vidas dos membros da Guilda Dragão Azul e do 7º Corpo estariam em perigo. Sun perguntou se eles poderiam obter apoio do Olimpo, mas foi informado de que eles também estavam lutando ferozmente. O assistente acrescentou que nenhum dos 5 corpos seria capaz de dar suporte. Ninguém, exceto o Cavaleiro Dourado. Neste momento, a Guilda Dragão Azul estava indo para Pyongyang conforme ordenado. E então o motorista do primeiro carro notou um relâmpago estranho na estrada e uma espécie de silhueta. Mas antes que ele tivesse tempo de se orientar, a pesada máquina voou no ar. Jong-soo ordenou que o trânsito fosse interrompido imediatamente. E Won-ho já estava se aproximando rapidamente do próximo carro. Os caçadores saltaram dos carros e se prepararam para atacar. E o monstro não parecia nem um pouco assustado com as armas apontadas para ele. Won-ho disse que espera uma batalha muito espetacular.
Naquele momento, Mi-ju apareceu e disse que precisava do sangue dos caçadores. Wang Ho foi o primeiro a atacar um dos caçadores. E eles, por sua vez, imediatamente abriram fogo contra o inimigo. E Mi-ju avançou pelas fileiras e cortou corpos à esquerda e à direita. Jong-soo viu a morte de seu povo e disse que não o abandonaria tão facilmente. Junto com Shin Yeon e o grandalhão Ko Shonen, ele deu um passo à frente. O meio-demônio Suja disse eles realmente esperam vencer usando táticas de 100 anos atrás. Jong-soo viu a garota e a reconheceu. Ela disse que a guilda do Dragão Azul tem uma escolha. Ou morrerão em silêncio e sem dor, ou podem lutar até o fim e sofrer uma morte terrível. A garota acrescentou que as bestas arquidemônios já haviam capturado tudo atrás delas. Jong-soo não conseguia entender como isso podia acontecer. Sang-gun percebeu imediatamente que o monstro era muito tenaz. Ele estava localizado na cidade bárbara de uma das masmorras de classificação B. Mas o cavaleiro conseguiu desferir um golpe fatal, e a criatura gorda caiu no chão. Shin Yeon não tinha dúvidas de que a vitória seria de Sang-gun. Então Mi-o informou que o chefe final, o rei do calabouço, estava fora da floresta. E então, ela recebeu uma ligação de emergência do diretor da academia. Então me disse que não ligaria assim, então ela teve que sair. O sistema alertou que deixar a limpeza pela metade não era uma atitude cavalheiresca. Gaen foi informado de que a 7ª Divisão e o Dragão Azul estavam sob ataque, e tentavam invadir Pyongyang. Ela foi informada de que o Kazon capturado também corria perigo de ser capturado se o Cavaleiro Dourado pudesse ajudar a ganhar tempo. Eles seriam capazes de reorganizar as tropas. Ela lembrou que a associação já havia recusado ajuda, e agora estava pedindo novamente, mas que era uma emergência. A reitora respondeu que não tinha certeza se Sang-gun a ouviria. Ela sugeriu que eles primeiro enviassem Hunter Chun-song para Quezon o mais rápido possível. A situação em Quezon era realmente muito tensa. As bestas arquidemoníacas cercaram a área ao redor da prefeitura. Já houve propostas para recuar e salvar os melhores. O comandante da 2ª companhia tentou obter aprovação do comandante da unidade para a evacuação de pessoas. Mas ele deu a ordem de resistir até que o Dragão Azul, que estava indo para Pyongyang, recuasse através de Kaesong. Mi-ju ficou em pé sobre uma pilha de cadáveres e disse que não queria que aquilo acabasse tão rápido. Jong-soo perdeu todas as pessoas de sua guilda, mas ele não pôde fazer mais nada. Ele olhou para Suja com ódio e jurou pela constelação que acabaria com ela. O meio-demônio correu até o mestre e gritou que agora ela iria observar como ele faria isso. Mas Jong-soo imediatamente a chutou para longe. Ele se levantou e disse que estava pronto para o 2º turno. E naquele momento o rádio transmitia constantemente a ordem de recuar imediatamente. Sang-gun decidiu derrotar o chefe final e só então deixar a masmorra. Finalmente, o chefe, o rei da arena, apareceu na frente dele. Sang-gun sabia que a batalha era inevitável e atacou primeiro. Depois de algum tempo, ele conseguiu desarmar o monstro. Isso deu ao cavaleiro uma grande vantagem e Sang-gun conseguiu derrotar o rei da arena. Ele verificou os prêmios e ouviu a voz de So-mi. Ela os lembrou que precisavam retornar urgentemente. Sang-gun tirou o capacete. Ele já entendia o porquê dessa chamada ser tão urgente. Assim que entraram na Fortaleza de Ferro, Gaen imediatamente disse que a resistência do Rei Carniceiro era muito mais forte do que o esperado. Ela disse que os animais receberam o status de ascensão, então uma luta sangrenta não poderia ser evitada. O reitor acrescentou que Chun-sun foi enviado para Kaesong e que era necessário abrir caminho para a retirada do grupo que se dirigia a Pyongyang. Sang-gun respondeu que era ali que eles começariam. Gaen disse que a associação quer resolver o problema sem nenhuma compensação. Mas o cara respondeu que dessa vez não tinha escolha. O sistema dizia que ele tinha que completar a missão e derrotar o mal. Ele ordenou que Olympus, que estava em Wonsan, se movesse para Kaesong para ajudar a limpar a rota de retirada. Sang-gun acrescentou que seria um ótimo momento para atacar a masmorra principal daqueles bastardos. Eles nunca esperariam tal reviravolta. Suja ficou na frente de Young-soo e sugeriu que ela se rendesse. E então, o mestre recebeu uma mensagem de que o Cavaleiro Dourado tinha vindo para o resgate. Ele decidiu tirar vantagem desse segredo e ordenou a retirada das tropas da guilda, conforme ordenado. Chun-song vestiu sua armadura e já estava em Kaesong, assumindo o comando do 2º e 3º pelotões. Ele levantou a cabeça e viu um dragão dourado e Sang-gun no céu. Sang-gun deu a ordem, e Eldrain abriu sua boca de fogo. E sua equipe veio ao resgate no solo. Os animais também viram o Cavaleiro Dourado. Przewalski disse que lidaria pessoalmente com esse homem no céu. Baek Gaien notou o cavalo e não esperava que ele quisesse lutar contra o Cavaleiro Dourado. O dragão disse que este cavalo se tornou como um paladino. Mas Sang-gun gritou que era apenas um pônei e ordenou que atacassem.
O meio-demônio Su já disse que não importa o que o cavaleiro use, não vai funcionar nele. Jong-Su se concentrou e criou uma invocação. Ele libertou um enorme dragão azul. O trio inimigo não esperava que Jong-Su mostrasse sua força novamente. Em segundos, tudo ao redor foi reduzido a ruínas. Su já não imaginou que ele usaria seu movimento característico para distrair a atenção deles. Isso permitiu que as tropas do Dragão Azul recuassem sem perdas. Su já disse que nada havia acabado, que em Quezon eles seriam dilacerados pelas bestas arquidemônios. Sangun lutou com Przewalski